Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Davi Fonseca. Para mim é mais uma alegria estar com vocês no Pode Edificar. Nós temos sempre, através desse meio de comunicação, para você, meu irmão, meu amigo, sempre palavra de Deus, orientação. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui com o pastor Osiel Gomes. O pastor Osiel Gomes é pastor da nossa querida Assembleia de Deus na cidade de Tirirical, Maranhão. É isso, pastor Zé? Isso, Tirirical. Só que o Tirirical, pastor, primeiramente quero cumprimentar o senhor, né? Aqui está nesta área, nesta igreja pastoreada pelo senhor. É uma alegria também lhe ouvir e estar juntamente convosco, né? Tirirical é um bairro de São Luís. Muita gente pensa que é uma cidade, mas é um bairro. Dentro de São Luís nós temos aproximadamente 10 campos. E um dos campos é o que eu pastoreio, né? Então, nesse bairro, Tirirical, que eles dizem que era um local porque tinha muito tiririca, que era tipo uma planta com espinho, né? Uhum. Então, lá nesse local, também chamado de São Cristóvão. Só que lá tem um irmão na igreja que pede para mim não chamar de São Cristóvão, para não dar ênfase, né? Mas o nome do bairro mesmo é São Cristóvão. Tirirical ficou o local aonde tudo começou. E é hoje um bairro de São Luís muito grande, né? Que nós temos várias congregações dentro desse bairro, um trabalho muito grande, e também nós temos lá dentro, por exemplo, é onde fica o aeroporto da capital, é onde fica a rodoviária, ou seja, é onde fica a maior parte de empresas. Então é nesse setor que nós residimos. Que bom! Bom, vocês viram, meus irmãos, que ele é bom de papo e vai ser um bate-papo bem descontraído. Fique conosco, você que sempre nos acompanha, compartilhe na sua página do Instagram, do Facebook, lá no canal do YouTube Pastor Davi Fonseca e, claro, nas plataformas do pastor Osiel Gomes, que é um sucesso em todo o Brasil. E hoje nós estamos aqui em um fórum com a juventude da nossa Assembleia de Deus Ministério do Belém, Regional Oeste, aqui em Barueri, em uma das nossas congregações, que leva o nome de Congregação do Jardim Paraíso. Amém. É para onde nós queremos ir. Não verdade. Esse, mas o Paraíso. Lá do céu, né? Pastor Zé, o nosso tema é muito interessante, aborda acerca da identidade assembleiana. Então, eu gostaria de, nesses minutos que nós temos, falar o seguinte com o irmão. Um dos maiores desafios da nossa querida Assembleia de Deus, parabéns para a Assembleia de Deus, 113 anos, né? Um dos maiores desafios de hoje envolve a juventude, né? E aí a minha pergunta é: como o senhor vê esse desafio de lidar com a nossa juventude assembleiana nos dias de hoje? Meu pastor, primeiramente uma boa pergunta, né? E eu quero só abrir aqui um parênteses para cumprimentar o nosso presidente, né? Que eu estou aqui na terra dele e quando eu cheguei aqui em São Paulo, onde eu estou, eu sempre digo para ele, eu mando áudio, pastor José Wellington, o senhor é meu presidente, eu sou seu servo e aonde o senhor estiver, pode me mandar que eu obedeço, né? Então quero mandar aqui um abraço especialmente para ele, para o pai, o pastor José Wellington e o nosso pastor presidente atual da nossa CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior, né? Que é uma alegria tê-los como os nossos líderes e também como nossos pastores. Um grande abraço. Pastor, nós sabemos que tudo se altera, tudo se modifica. Tem um filósofo que é dos pré-socráticos, que ele dizia assim: nada permanece como foi. E o próprio Salomão diz que tudo permanece no mesmo lugar, não é assim? Ou seja, um diz que as coisas fluem, e é dele essa frase de um dos pré-socráticos, que ninguém toma banho 2 vezes na água do mesmo rio. Ele diz que essa água, ela se modifica. A grande questão eu não estou falando das mudanças externas, eu estou falando da constituição da pessoa. O problema é que, às vezes, o que está lá fora pode se alterar. O que não pode se alterar é o que está dentro de mim. Não é isso? Por isso que o apóstolo São Paulo diz para Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. A mocidade, pastor, ela pode viver dentro de mudanças universitárias, ela pode viver dentro desse folclore que acontece no mundo todo. Nós temos mudança, pastor, na área tecnológica, na área sociológica, psicológica, tudo muda. Agora, a minha essência, foi isso que o profeta Isaías diz: eu não posso tirar o meu couro, eu não posso tirar a minha pele. Ou seja, se Cristo entrou realmente em mim e eu tenho a verdadeira vida em Cristo, tudo ao meu redor pode mudar. Mas eu vou avançar para o melhor.
Não é assim, pastor? Eu vou avançar para aquilo que contribui para a minha salvação. Então, quando a gente vê a igreja perder a identidade dela, por exemplo, tentar negar a Bíblia ou tentar desvalorizar aquilo que foi ensinado, são questões que, na verdade, já vão ferir aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio. Por isso que Jesus disse lá em João 6 para os apóstolos, vocês também não querem ir? Porque Jesus não poderia mudar a verdade dele por causa da mudança dos apóstolos pressionados pelo que é exterior. Quando Jesus mudou o discurso, quando ele disse assim, eu não tenho pão para vocês, porque se vocês comem esse pão, vocês morrem. Eu quero dar o pão da vida, ou seja, eu quero dar a vida verdadeira para dentro de vocês. Porque, pastor, eu posso ter a minha identidade construída de modo frágil, pelo ensino errado, por uma cultura passageira. Agora, quando eu sou ensinado a viver o evangelho em Cristo, aí como está lá em Gálatas 1:8, Paulo diz, nem que um anjo desça de lá, e nem que eu mesmo vá ir. Isso não altera mais a minha identidade cristã, porque eu já sei em quem eu tenho crido. O grande problema hoje, pastor, é que nós estamos tendo uma mocidade e uma juventude que elas não estão tendo a base solidificada no lar, como teve Moisés. O senhor sabe que Moisés morou no Egito, mas o Egito nunca morou em Moisés, não é assim? José morou no Egito, não foi, pastor? Que boa. E é tão lindo, pastor, a coisa que eu acho mais linda é que quando o pai de José, que é Jacó, chega e aí ele está doente, aí a Bíblia diz que José falou que ia visitar o pai dele. Aí a Bíblia diz que o pai se esforçou, eu acho linda essa cena, lá do 46 em diante, ele se esforçou e sentou na cama. Aí quando o filho dele chega, olha, o filho governador, o homem mais poderoso que o próprio faraó diz, quem manda em tudo é José. Mas quando ele chega lá, olha o parâmetro do velho. O velho se sentou e disse assim, meu filho, tu sabes que até aqui Deus me trouxe, até essa minha jornada. Meu Deus me trouxe e me conduziu até aqui. Agora o que eu acho mais lindo, ele diz assim, e eu vou morrer, mas não me sepultem aqui. Eu não quero ficar no Egito. Eu quero ir para os sepulcros dos meus pais. Ele tinha a identidade dele. Ele tinha a construção histórica dele. Então, a nossa fé, pastor, ela tem que ser histórica. A construção, foi isso que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, ele disse de Timóteo, eu sei a tua fé. Primeiramente habitou na tua avó, e depois na tua mãe, e agora eu sei que habita em ti. Essa confiança de Paulo em Timóteo é porque ele sabia da identidade dele. Timóteo não era um obreiro moleque, Timóteo não era um obreiro vulnerável, Timóteo não era Maria vai com as outras. Timóteo tinha identidade cristã. Então, o que eu estou vendo? Qual é o maior problema? Nós estamos tendo uma mocidade, na sua maior parte, sendo dominada por vícios de linguagem, vícios de professores universitários, acomodações, ateísmo, negatividade, relativismo. Tudo isso por causa do sistema atual. E o sistema atual foi alertado por Paulo. Paulo diz assim, Romanos 12:2, não vos amoldeis, essa é a palavra grega, não se conforme, não tome o padrão do mundo. E o grande problema é, a mocidade cristã, ela quer um culto como o mundo, ela quer uma adoração como o mundo, ela quer uma roupa como o mundo. Quem é que eu sou? E aí, o meu trabalho, que era para influenciar, eu estou sendo o quê? Influenciado. Muito boa explanação, pastor. Que palavra linda. Nós temos hoje uma juventude muito volátil. Isso. Não é? Então, assim, que se deixa levar com muita facilidade. O que a gente percebe, eu como pastor fui líder de jovens muitos anos, e a gente observa realmente muito se perdendo, né? Porque primeiro perderam o que estava dentro. Ah, que verdade. Nem o senhor falou, perderam isso. a convicção, perderam a própria fé e se deixam levar pela evolução, aí, principalmente do que a gente vê no meio dos arraiais evangélicos. O senhor disse uma coisa muito interessante. Olha, quando a gente abre um parênteses nesse particular, que vamos para Daniel 3, ali o rei quis fazer 3 coisas. Primeiro, impor uma fé diferente. Ele não quis tirar o culto deles. Eles podiam adorar o Deus dele, Verdade. mas tinha que adorar o rei, não era assim? Então, ele queria mudar a fé dele, mudou o nome deles e queria mudar a cultura deles. Agora eu pergunto, os 3 jovens, eles não trabalharam em Babilônia?
Trabalharam. Eles foram funcionários na Babilônia? Isso atrapalhou alguma coisa neles? E nada. Mas no momento em que eles quiseram, o rei quis mexer na fé deles, Aí não. pronto. E a grande questão é que o jovem cristão, olha, aqui está seu filho aqui que está conduzindo. Mas tem quantos anos, irmão? 19. Olha, 19 anos. Pastor, quando eu fui fazer filosofia, quando eu vi o meu professor falando de Dave Hume, que Dave Hume dizia, não existe essa questão de mudança, o sol é a mesma coisa, então tudo é a mesma coisa, ele não acreditava, ele era cético, aquilo ali nunca moveu comigo. O marxismo, eu estudei Marx, estudei o Capital, nunca mexeu comigo, porque eu sabia logo na minha mente que eles estavam tratando de coisas terrenais e que eram homens. Eu tenho que entender, pastor, seja o maior doutor, ele pode ter pós-doutorado. Ele é um ser humano ínfimo que busca respostas como eu e o senhor. É verdade. Agora, a diferença é que ele busca nos livros, eu busco aqui. Não é assim? Eu busco aqui. Na sã palavra. E aqui eu já estou definido. É verdade. Entendeu? Foi isso que o próprio Paulo disse para Nero. Quando ele tentou dizer, nega teu Cristo, ele disse, tu está pisando num terreno que não é tua área. Né? Então, o professor ele tem que dar aula de matemática, aula de história, aula de ciência. Não venha mexer com minha fé. Mas é isso que a gente está sofrendo, pastor. Os nossos jovens. O Aleph, que está aqui conduzindo, ele está fazendo jornalismo. Alguém disse para mim, pastor, você é doido, deixou o seu menino fazer jornalismo? É o pior segmento aí. Parece que o diabo colocou o trono aí nesse negócio. Eu disse, não, ele está lá e eu digo para ele, você não é um ET no meio deles, você é um salvo em Cristo. Defenda a sua fé e não se deixe levar por aquilo que você vai ouvir e ver os ensinos. Aprenda, saiba discernir de acordo com a sã palavra de Deus. Então, quero aproveitar, pastor, você jovem, moço, moça, líderes, você que está sempre acompanhando aí, olha que lição extraordinária. Defenda a sua fé. Não deixe ninguém tirar o que está dentro de você. Não deixe ninguém mudar a essência que Cristo plantou aí, porque é isso que fará de você um cidadão, uma cidadã do céu. Pastor Uziel. Sim. Na mesma linha. Então, agora trazendo para o âmbito da nossa igreja. Eu nasci num lar cristão, eu fui adolescente, jovem, enfim, hoje sou, por bondade de Deus, um pastor setorial de um grande setor, uma grande igreja. E a questão é como crescer na igreja, como jovem, ou o que o jovem precisa fazer hoje para crescer ministerialmente dentro da igreja. É claro, dentro daquela perspectiva, precisa atentar para um chamado. Mas e aí? Como deve ser esse desenvolvimento para um crescimento? Isso, como o senhor falou, nós temos dois tipos de crescimento à luz da Bíblia. Nós temos, e a Bíblia vai falar isso de José. José era chamado de ramo frutífero. Não é? Então, tem esse crescimento, que é o crescimento que nós diríamos da vida natural, mas essa vida natural, quando ela está firmada na palavra, aí vai para Salmo 1:3, serás como árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí ele dá a qualidade do crente. As suas folhas não murcham e tudo quanto faz prosperará. Não é isso, pastor? Então aqui você tem a qualidade de uma vida fugindo das conversas indevidas, é isso que ele fala no verso 1, fugindo das fofocas de homens maus, de pessoas que não têm bom comportamento. Eu tenho que saber com quem eu ando, eu tenho que saber o que eu estudo, eu tenho que saber o que eu creio, assim eu vou crescer espiritualmente saudável, não é isso? Esse é o crescimento para a vida normal. Nem todo jovem vai ser pastor, nem todo jovem vai ser cantor, mas eu tenho que crescer em Cristo para a vida eterna. Agora, se o jovem tem um chamado para fazer a obra de Deus, como diz Paulo em 1 Timóteo 3, aquele que aspira o episcopado, ou seja, que estica o pescoço como a girafa, aí ele está dizendo, quem quer, aí tem que estirar o pescoço. Ou seja, se eu tenho chamado e Deus me dá sinais desse chamado, aí eu tenho que me aplicar. Foi isso que Paulo disse para Timóteo, aplica-te à leitura. Porque quem vai cuidar de gente, como o senhor cuida, como nós cuidamos, ele tem que estar preparado. Porque ministério não é lugar para se preparar. Nós ensinamos isso errado. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como? Obreiro aprovado. Então, pronto. Então, ministério não é para lugar, não é lugar para pessoas de vida bagunçada. Não é eu tentar, não é eu experimentar. Arriscar. Não é eu arriscar. Ministério não é isso. Ministério é o chamado que você tem e esse chamado te impele. Pastor, quem tem chamado, ele
Ele não prioriza outra coisa a não ser a obra de Deus. Ele só quer saber da Bíblia, ele quer saber de livros, né? Assim, ele quer saber da oração, porque o chamado dele é aquilo ali. Ele pode ter todas as outras possibilidades para crescer, mas como ele tem um chamado, ele só quer aquilo ali. É verdade. Não é assim? Então, É bonito demais. é lindo. O chamado, pastor, é coisa linda. Às vezes tem pessoas que até me criticam. O pastor Zé falou, eu não sou contra, mas o chamado do sacerdote era algo muito pesado. Aí o apóstolo São Paulo, ele vai dizer em Filipenses 3, ele diz, eu deixei tudo. Inclusive ele diz, na minha época, os meus contemporâneos, eu era melhor do que todos eles. Ou seja, Paulo não deixou o ministério Paulo não entrou para o ministério porque estava tendo uma vida caída, uma vida fracassada. Não foi reprovado. Foi reprovado. Não, ele vai para o ministério abandonando toda uma carreira de sucesso. É verdade. Entendeu? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não tem outra coisa para fazer, eu vou escolher ser pastor. É o que muitos fazem hoje em dia. Não é assim? É o que muitos fazem. Acha que ser pastor é algo... eu diria que hoje, tem um amigo que diz assim, hoje é mais fácil ser crente do que ser pastor. E ministério não é uma profissão, ministério não é uma opção. Teve um caso agora de um juiz, que um pastor entrou na justiça, ele foi pecou e aí foi demitido, e aí ele entrou na justiça e pediu tanto salário. E aí o juiz deu a sentença dizendo assim, olha, você entrou nesse ministério por vocação e não por profissão. Então negou o pedido dele. Olha aí. Olha, esse juiz ele entendeu o que é ministério. Porque ministério é vocação, é chamado. É chamado. E ainda que eu não entenda, ainda que eu tenha que pagar um preço alto, como o apóstolo de São Paulo, que começou bem e terminou só, mas ele diz, eu combati o bom combate. Esse é o chamado. Obrigado. Pastor, para concluir essa fala, veio um pensamento. Hoje nós estamos sofrendo muito com aqueles que se tornaram profissionais do púlpito. Isso. Literalmente. E até estudaram, se esmeraram para confundir a muitos salvos, arrebanhar muita gente em detrimento do lucro. O que o senhor pensa acerca disso? Ministério, o senhor pode observar em Atos 7:22. Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Deus pode ter usado, sim, mas Deus não precisa da ciência do Egito para enviar Moisés. Quando a gente vai para Êxodo 15, Êxodo 3, do 6 até o 15, aí você diz assim, o eu sou, eu vou te enviar. Moisés diz, eu não sei falar disso, eu não estou precisando disso, eu vou falar na tua boca. Ou seja, não é assim? A grande questão é, eu posso ser doutor, eu posso ser profissional, eu posso ser o que eu quiser, mas ministério não é isso. Esse é o grande problema. Ministério não é isso. Deus não precisa da minha bagagem universitária para eu ser pastor. E esse é o grande problema. Quem precisa dessa bagagem é você. Sou eu, somos nós. É verdade. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para todos que estão nos escutando. Eu fiz direito. Se você pegar todas as cadeiras de direito, a gente estuda, por exemplo, filosofia do direito, a gente estuda direito romano, a gente estuda teoria do Estado, a gente tem essas constituições todas, mas você não vê um livro de direito dizendo o Deus Santo te chama, o Deus Santo te escolhe, a obra de Deus precisa de você. Verdade. É outro terreno. É outro terreno. Então o senhor vê que Moisés, Deus disse assim, e olhe bem, as 3 fases do 40 anos, o pastor Eliseu Queiroz, muito tempo escreveu no livrinho dele, as 3 fases de Moisés. Agora, o senhor sabe que se eu estudo aqui hoje, seu filho está fazendo jornalismo, mas se eu estudo direito, daqui a 10 anos, como é que está meu curso de direito? Ultrapassado. Pronto. E aí, quando foi que Deus chamou Moisés depois? 40 anos. 40 anos. Então, agora imagine, o que ele tinha lá do Egito? Você viu mais para nada. Aí, era agora que Deus precisava. Quando ele disse, eu não sei falar. É verdade. Manda outro. Eu disse, agora é que tu está no ponto, porque não é tu, sou eu que vou te enviar. Então, eu posso ter todo esse apanágio. Eu posso ter cultura, eu posso ter história, eu posso ter filosofia, eu fiz filosofia, eu amo filosofia, mas quando eu analiso a filosofia todinha, o que ela vai me dar para o ministério? Qual é a confiança que ela vai dar para o meu chamado? Nada. E aí tem um teólogo que diz que quando Deus chamou Paulo, que aí ele disse, o que eu devo fazer em Atos 9? Aí Deus disse no 15:16, eu vou te mostrar o quanto tu vai sofrer. Não foi assim? Aí Deus virou Paulo de cabeça para baixo e sacudiu tudo que ele tinha. Aí quando a gente vai para Filipenses 3, Paulo diz, no verso 8, aquilo que eu tinha como mais interessante, hoje é lixo. Considero.
como esterco. Não foi assim? E aí, como é que eu quero fazer ministério? Aí o senhor pontuou bem. O mundo gosta de quê? Aí eu vou mostrar. O mundo gosta, sabe de quê? De retórica. Sim. O mundo gosta de quê? Oratória. O mundo gosta de quê? Impressionar. Os romanos, Cícero impressionava com a fala, com a poesia. Os estoicos com a sua filosofia. Os socráticos, da mesma vez, com a sua linda história. E aí a gente tem um grupo de filósofos que eles vão trazer a beleza do discurso. Mas o apóstolo São Paulo vai derrubar tudo isso lá em 1 Coríntios 2. Eu, quando fui ter convosco. Que boa palavra. Meu querido irmão, querida irmã, você que tem um chamado, você que Deus escolheu para uma excelente obra, vai orar, vai consagrar sua vida, vai mergulhar nas sagradas escrituras. Esta é a principal fonte para que você tenha graça e unção para falar tudo aquilo quanto Deus vai te dirigir a falar. Pastor Osiel, que papo gostoso. Amém, mas nós temos um compromisso. Eu quero finalizar aqui, né, pedindo a Deus primeiro que nos dê mais uma outra oportunidade, que essa foi bem... Isso. Como vocês estão vendo aqui, a gente está numa mesa de um café, viu? Não é um ambiente se quiser, a gente vai ver outra vez para a gente fazer um bem longo, né? Mas eu não podia perder também. Eu não poderia perder essa oportunidade. Amém. Então, como eu sei que você vai falar agora na sequência, há um público, nós temos quase 1.300 jovens inscritos, líderes aqui participando desse fórum. Eu queria então concluir pedindo o senhor o seguinte, um conselho, qual o conselho que o senhor daria para este moço, para esta moça, para esse irmão que está nos acompanhando, nos assistindo, com relação à vida cristã, com relação à liderança, a servir ao Senhor nesses dias tão difíceis? Vamos viver nessa terra como José viveu no Egito. Depois de tudo, ele chamou os irmãos e disse assim, Deus vai tirar vocês daqui. E tirem meus ossos daqui. Cada crente se lembre nesta hora. Colossenses 3 primeiro. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Nossa mente não é mais desse mundo. Nosso coração não é mais daqui. Jesus disse em Mateus 6, onde estiver o vosso tesouro, vai estar o teu coração. Teu coração não está em Londres, não está em Cambridge, não está em Harvard, não está nas maiores universidades, está no céu. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, você tem a mente de Cristo para viver a melhor vida e a maior vida de qualidade, é a vida de comunhão com Deus. Então, saiba de uma coisa, more na Babilônia, viva na Babilônia, Daniel 1,8, mas não se contamine com nada da Babilônia. Siga em frente, porque Provérbio 4,18, pastor, diz assim, a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ou seja, vai chegar o dia que nós vamos encontrar o sol da justiça e nós vamos ser como ele é. Então, siga a sua vida de fé, fazendo o que as disciplinas cristãs, orando, jejuando e se consagrando e não dando Efésios 4:27. Não dê lugar ao diabo. E assim você vai chegar nas mansões celestiais. Muito boa esta palavra, esse bate-papo. Muito obrigado, pastor. Amém, pastor. Por este momento. Olha, ele falava aqui nesse final e eu me lembrava da mulher de Ló. Isso. A mulher de Ló. Virou uma estátua de sal. Porque... E o sermão mais curto de Lucas, né, pastor? O mais curto e o mais da mulher de Ló. É verdade. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Não saiu. Então, você está neste mundo, mas não pertence a este mundo. Você é um forasteiro em terras estranhas. Escute, a qualquer momento nós vamos ser tirados desta terra. É a nossa crença, a nossa fé. Meus queridos irmãos, ficamos por aqui. Mais uma vez agradecendo o pastor Osiel. Amém. Obrigado, um forte pastor. Abraço, que Deus continue te usando como esta voz. Amém. Hoje o irmão tem sido uma das vozes da Assembleia de Deus que ecoa neste Brasil. Glória a Deus. Então, peço a você, ore por nós, compartilhe esse Pode Edificar, tá bom? Faça conhecer dos seus irmãos, dos seus amigos. Acompanhe as nossas páginas, a página do pastor Davi Fonseca, do pastor Osiel. E o meu muito obrigado ao Alf, pastor Frank, que está aqui conosco. Isso. A todos vocês, um grande abraço. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meu amigo, obrigado. Vamos lá. Pastor, eu vou te abraçar aqui às 4h30. Eu vou pro Belém. Hoje é a nossa cooperação do Belém. Obrigado. Tá tendo congresso lá mesmo. Eu vi mesmo, rapaz. Então,
Tá bom, meu pastor. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, sim.